Esse é mais um episódio do Faísca, no qual nós vamos ter a presença da professora Maria Elisa, que vai nos contar da sua experiência no Neuromate. E a primeira pergunta é: como é que você entrou no Neuromate? Bom, olá, Fernando, olá para todo mundo que está nos ouvindo. Eu entrei no Neuromate em 2015 pelas mãos do André, o André Frazão, que é professor da biologia, que é um parceiro de longa data, quanto ele me convida para começar no Neuromate especificamente por causa do meu interesse nas ferramentas já inovadoras, e o jogo do coleiro, naquele momento, tinha acabado de sair do forno, e o professor Antônio Galves, na época coordenador, idealizador e coordenador do Neuromate, estava procurando, então, parceiros interessados em usar o jogo do coleiro para responder diferentes perguntas de pesquisa. Então, o meu encontro com o Neuromate já foi direcionado pelo interesse no jogo do coleiro, que depois acabou se tornando uma das nossas principais linhas de pesquisa dentro do Neuromate. Então, você entra no Neuromate por causa do jogo do goleiro, e é interessante saber quais são as características da sua pesquisa que casavam com os objetivos do Neuromate. Você podia falar um pouco sobre isso? O nosso primeiro projeto de pesquisa a ser implementado no Neuromate envolveu o uso do jogo do coleiro para identificar precocemente as alterações de marcha em pessoas com Parkinson, que é a minha principal linha de pesquisa. A doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais prevalente, a primeira em termos de morbidade. Eu acredito, como fisioterapeuta, como profissional da reabilitação, eu acredito que nós vamos conseguir melhores resultados de reabilitação quanto mais precocemente nós conseguirmos identificar essas alterações, principalmente da marcha e do equilíbrio, que são as alterações mais incapacitantes para as pessoas que vivem com Parkinson, e a ideia, então, de usar o jogo do coleiro para identificar. E daí as pessoas podem imaginar que a ideia seria identificar as características motoras que pudessem ser capturadas pelo jogo do coleiro para associá-las à disfunção da marcha. Mas a ideia, a proposta é mais sofisticada do que isso, porque, na verdade, nós usamos um jogo que só demanda o movimento do dedo, tá certo? Mas que tem toda uma construção conceitual que permite que a gente avalie, por exemplo, aspectos de memória implícita que podem estar associados com a principal alteração da doença de Parkinson, que é essa perda no controle automático dos movimentos, que afeta diretamente tanto a marcha quanto o equilíbrio. Então, a gente começou a adaptar o jogo do coleiro para esta pergunta de pesquisa, então adaptar o protótipo do jogo para que ele fosse sensível a essa questão de pesquisa, e depois nós começamos a conduzir o projeto, que seria, então, comparar esse poder de predição do jogo do coleiro para essas alterações de marcha em situações complexas, com o que seria um teste padronizado já na literatura, que seria uma escala para avaliação dessas questões cognitivas que pudessem estar associadas também à marcha, e esse, então, foi o nosso primeiro artigo relacionado, foi o primeiro artigo não só da linha de Parkinson, mas foi o primeiro artigo publicado com o jogo do coleiro dentro do Neuromate. Então, você já começa a responder a pergunta que eu já ia te fazer, que era você comentar um pouco do resultado de pesquisa que você teve durante esse período. Alguns deles, os mais interessantes ou mais interessantes que você acha. Bom, então a ideia do Neuromate é ser inovador. Então, acho que essa é o DNA do Neuromate, é a inovação. Acho que isso se deve muito ao idealizador, que foi o Galves, então, que tinha essa questão visionária mesmo, da necessidade de inovar. Então, a inovação vem pelo jogo do coleiro, mas a gente amplia essa inovação, porque a ideia, então, seria nós usarmos, então, se nós conseguirmos chegar a todas as nossas metas,
seria usar um jogo que pode ser jogado à distância, como o jogo do coleiro, para fazer um primeiro rastreio dessas alterações de marcha e equilíbrio associadas a esse declínio, tá? Desse controle automático, desse controle que não demanda atenção, certo? Bom, o segundo passo seria identificar as pessoas que eventualmente dão sinais, têm um perfil no jogo que sugerem essas alterações, trazer essas pessoas para talvez unidades básicas de saúde, ou seja, dentro de um sistema de saúde amplo, trazer para unidades ainda de atenção primária, para fazerem um teste, então, um pouco mais quantitativo, um pouco mais sensível a essas alterações da marcha. Só que para isso a gente precisa de um instrumento que fosse acessível, que fosse viável para ser usado em larga escala nessas unidades de saúde. Então, não poderiam ser equipamentos sofisticados, equipamentos caros que estão restritos aos grandes laboratórios de pesquisa. Então, a nossa segunda inovação foi desenvolver, então, uma avaliação cinemática bidimensional, tanto da marcha quanto equilíbrio, que fosse sensível a essas alterações, mas que não demandassem nenhum tipo de equipamento especial e que também não demandassem treinamento de equipe, ou seja, que um clínico que está lá no posto de saúde fosse capaz de realizar. Nós conseguimos mostrar, propor uma avaliação tanto de marcha quanto de equilíbrio, usando apenas uma máquina fotográfica que custa hoje cerca de 300, 400 reais, que é uma GoPro, onde a gente faz os vídeos dessas pessoas em determinadas situações, passamos por um software livre que faz a análise dos movimentos, esse software vai dar várias variáveis, e a partir daí a gente teve um outro trabalho, que era, a partir de todas essas variáveis, construir um índice que fosse capaz de detectar precocemente alterações da marcha e do equilíbrio, e nós mostramos que isso é possível. Então, comparado com testes clínicos, a gente mostrou que esse método de avaliação é mais sensível do que os testes clínicos para identificar essas alterações precoces. Então, a gente foi para o segundo passo, uma avaliação tanto da marcha quanto do equilíbrio quantitativa, todos usando softwares livres, que podem ser usados em larga escala, sem custo ou com baixo custo. E acho que, paralelamente, uma outra produção importante desse braço da Rede Amparo é todo o trabalho que a gente tem feito para conhecer melhor as pessoas que vivem com Parkinson no Brasil. Nós temos muito poucos dados a respeito dessas pessoas aqui no Brasil, e então, paralelamente a essa vertente de pesquisa que envolve marcha e equilíbrio, a gente começou a desenvolver uma série de pesquisas para conhecer melhor essas pessoas, incluindo pessoas de todo o Brasil. Então, nos nossos estudos, a gente tem pessoas que vivem nas 5 diferentes regiões do Brasil, e daí nós fizemos, então, por exemplo, os fatores que mais impactaram essas pessoas nas diferentes regiões do Brasil durante a pandemia. Nós fizemos funcionalidade dessas pessoas, a gente comparou pessoas que têm o início da doença mais precocemente, mais tardiamente. A gente fez todo um trabalho que é inédito no mundo, mostrando quais fatores impactam a saúde sexual dessas pessoas. Então, acho que essa é um outro conjunto de estudos da Rede Amparo, que também dão uma contribuição não só importante, como inédita, para a melhor compreensão da doença de Parkinson. A gente está quase no final do Neuromap, e a pergunta que eu queria fazer a você é o que você espera de obter até o final do projeto? Eu espero muita coisa ainda, Fernando, porque nós, em 2024, começamos, então, essa linha de pesquisa com o jogo do coleiro e com essa investigação das alterações precoces da marcha e equilíbrio. A gente ganhou um aliado muito importante, que é um sistema de monitoramento da atividade cerebral, que pode monitorar essa atividade durante a marcha e durante o equilíbrio. Essa é a linha de pesquisa que está atualmente sendo desenvolvida no Neuromate, para a gente ampliar essa compreensão sobre o que de fato está acontecendo precocemente no cérebro dessas pessoas, nessas condições
de marcha e de equilíbrio que demandam um controle mais automático. Então, a gente acredita que a gente vai dar uma contribuição ainda mais robusta, mais sólida, à medida que a gente tem esses estados de atividade cerebral capturadas durante essas atividades, se comparando indivíduos jovens, idosos e com pessoas com Parkinson. Paralelamente a isso, a gente tem na outra nossa linha de pesquisa, essa em relação à funcionalidade, a essas características das pessoas com Parkinson. A gente também continua aí a todo vapor, aumentando o número de pessoas avaliadas. Estamos já com um segmento de 2 anos sobre o declínio da funcionalidade dessas pessoas nas 5 regiões do Brasil e todos os aspectos que podem estar influenciando essa evolução, como também de saúde sexual. Também já estamos com um segmento aí de 2 anos, então a gente espera que até 2026 a gente ainda produza muito conhecimento relevante aí nessa área. Você podia contar para a gente qual vai ser a herança desse projeto de pesquisa para vocês? Bom, eu vou falar, para mim, a herança é incalculável, porque além de todas as coisas que eu produzi dentro do Neuromate, que eu aprendi com o Neuromate, a oportunidade de conviver com o Antônio Galves, né, que foi idealizador e coordenador do Neuromate, que a gente perdeu precocemente, já foi única, eu já aprendi muito com o Galves, e sou muito grata por isso. A oportunidade de aprender com os parceiros do Neuromate tem sido incrível, então acho que isso também é inestimável, pessoalmente, para mim, tudo que eu pude aprender e estou aprendendo com essa equipe interprofissional, colaborativa, de especialistas. Então, para mim, essa é uma herança realmente inestimável. Eu poderia falar que eu acho que é um dos marcos na minha carreira acadêmica, essa aprendizagem toda que eu pude ter com o Neuromate. Do ponto de vista não pessoal, mas de pesquisa, sem dúvida nenhuma, o Neuromate vai deixar um legado inestimável, especialmente na doença de Parkinson, como eu falei. Eu acho que nós estamos dando contribuições inéditas, o que é muito importante, mas também acho que o Neuromate tem um produto, tem uma herança concreta que vai ser a sua continuidade por meio do CEPIX, Neuromate, que sem dúvida nenhuma vai estar, é o grande legado do Neuromate, porque isso vai dar uma vida longa para o Neuromate, ou seja, o CEPID Neuromate tem um prazo de validade, mas o CEPIX Neuromate não, e então acho que esse é um legado que vai ficar de forma perene do Neuromate. Foi um prazer conversar com a professora Maria Elisa, da Faculdade de Medicina da USP. Certo? Foi um prazer conversar. Ótimas as suas observações.